O agir invisível de Deus. Introdução. Tenho aprendido bastante nos últimos anos acerca da estranha maneira de Deus agir, e sinto-me desafiado a compartilhar isso com tantos quantos eu puder fazê-lo. Alguns debaterão o que digo simplesmente porque são intransigentes. Outros porque ainda não conheceram a dor das circunstâncias aparentemente sem explicação e com cara de abandono de Deus. Mas sei que muitos leitores receberão estas verdades como um bálsamo divino. E oro para que sejam um instrumento de restauração e edificação em sua vida, pois quero que as vítimas da injustiça de alguns cristãos, que criam explicações simplistas e falam daquilo que não entendem e não viveram, possam ter alento. O que compartilho neste livro não é necessariamente a resposta para cada circunstância diversa. Há momentos em que algo ruim ocorre como consequência de nossos próprios erros. Mas a perspectiva do agir invisível de Deus, além de poder ser a resposta para muitas dessas circunstâncias, é também uma tentativa de mostrar que nosso atual universo de raciocínios e explicações dos fatos da vida cristã está longe de ser completo. É limitado, pobre, cego e deve nos lembrar de que carecemos buscar em Deus mais revelação de sua palavra. Vivemos dias em que a fé evangélica tem crescido e se espalhado grandemente. Graças a Deus por isso. Mas temos que reconhecer que este crescimento numérico tem se dado numa velocidade e intensidade muito maior do que a capacidade da igreja de fazer crescer em maturidade. O próprio crescimento gera inúmeros problemas. Um deles é que muitas igrejas, na busca de abrir tantas novas frentes de trabalho para acolher os novos convertidos, têm formado uma nova geração de ministros às pressas. Não com um embasamento forte na palavra, mas com o estritamente necessário para atender a demanda. E isto tem trazido ao arraial do povo de Deus um evangelho diluído, simplista. Há uma diferença entre o evangelho simples, que toca o homem diretamente nas suas necessidades e que dispensa qualquer intelectualismo, de um evangelho simplista, que tenta dar respostas diferentes da Bíblia e que, ao tentar simplificar as questões, esquece-se de que está lidando com gente que pensa, que tem sentimentos. E assim, estamos edificando uma geração confusa, machucada, cheia de dúvidas e até descrente. Embora para se fugir do inferno as pessoas aprendam a conviver e até mesmo conformar-se com todas estas coisas. Algo precisa sacudir-nos de nossa prepotência de acharmos que podemos entender Deus e sua forma de agir e ditar sempre e até antecipadamente como serão as coisas. Se algo acontece com alguém, sabemos por que aconteceu. Se deixa de acontecer, sabemos exatamente por que não aconteceu. Temos respostas para tudo. Eu não posso negar que o reino espiritual é regido por princípios e que sempre tais princípios são imutáveis. Mas há uma grande diferença entre vê-los funcionando e discerni-los. Por exemplo, se alguém peca contra Deus, vai colher as consequências, que variam em função do comportamento da pessoa, se ela se arrepende ou não. Davi pecou adulterando e matando um amigo. Foi perdoado por Deus, o que remove a mancha da culpa, mas colheu as consequências que lhes foram anunciadas pelo profeta Natã. Em uma outra situação, na carta à igreja de Tiatira, Jesus vem repreendendo o pecado de uma mulher chamada Jezabel e dizendo que no caso dela não se arrepende, seria julgada e prostrada de cama num leito de enfermidade. O pecado sempre tem consequências. Se me arrependo, sou perdoado, mas ainda assim, colho as consequências. No caso de não me arrepender, serei julgado. São situações diferentes, mas sempre haverá consequências. Pelo pecado de alguém, podemos saber que haverá consequências e até prevenir a pessoa disso. Mas o que não posso aceitar é a análise inversa. Pelas circunstâncias que alguém está vivendo, tentar dizer se ela está ou não em pecado. É um campo onde não podemos entrar, além do que nos cabe a nós julgar.
A Igreja do Senhor tem falhado muito nessa matéria nesses dias. São respostas simplistas para tudo. Se alguém não recebeu resposta à oração, é falta de fé. Se algo negativo aconteceu, foi o diabo e é porque houve brecha espiritual. Se as coisas não estão bem, é porque a pessoa está em pecado. E assim por diante. Muitas vezes o que está acontecendo pode ser uma dessas coisas, mas não quer dizer que seja sempre só isso. Não podemos nos considerar doutores em psicologia divina. Alguns são assim. Parece que conseguem até mesmo se antecipar ao que Deus vai fazer. Nesse caso, ele fará assim. No outro, fará assado. Mas os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos também. Paulo declarou aos Coríntios: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Ninguém pode agir como um sabe-tudo em relação às coisas de Deus, principalmente em relação ao seu agir personalizado na vida de seus filhos. Voltemos a confiar na soberania de Deus e a aceitar que nem sempre teremos as respostas, mas sempre poderemos caminhar na certeza de que Ele tem o melhor para nós, quer o entendamos, quer não.